Olá pessoal, Luciano Matias, criador do canal Crypto Craziness. E no último dia 29 de março, uma carta aberta pedindo a pausa de 6 meses no trabalho da inteligência artificial mexeu com a indústria e com o mundo todo. Curiosamente, um dos que mais chamou a atenção sobre o assunto foi Elon Musk, entre outros gigantes do mercado. Alguns meses depois, Elon Musk lança sua própria empresa de inteligência artificial. Oportunismo? Estratégia? Mas antes disso, se inscreve aqui no canal, ative o sininho das notificações e você será notificado e vamos lá. Bom, a famosa carta que teve Elon como um dos seus principais ativadores ali, dizia que os laboratórios de IA deveriam interromper imediatamente, por pelo menos 6 meses, o treinamento de sistemas de IA mais poderosos que o GPT-4, da OpenAI. Bom, isso aconteceu no final de março, início de abril. 3 meses depois, Elon Musk anuncia o lançamento da sua própria empresa de inteligência artificial, a xAI, ou a xAI, que conta com uma equipe bem forte e que passou por empresas como DeepMind, OpenAI, Google Research, Microsoft Research, Tesla, Universidade de Toronto e é aconselhada, tem por seu advisor o Dan Hendryck, que hoje atua como diretor do Center of AI Safety, o Centro de Segurança da IA, vamos dizer assim. Elon também divulgou que a empresa tem como objetivo entender a verdadeira natureza do universo. Mas como será que eles vão fazer isso? Esse lançamento, bem oportuno, aconteceu depois que Musk, no início desse ano, apresentou um pedido de incorporação de uma empresa de IA em meio a relatos de que planejava criar um rival do ChatGPT. Anunciar a formação do xAI para entender a realidade. Isso é Musk em um tweet recente. O site da xAI acrescenta que o objetivo da empresa é entender a verdadeira natureza do universo, como já citado. Já a xAI tweetou apenas uma vez, pelo menos até agora. Quais são as perguntas sem resposta mais fundamentais? Desde a chegada do ChatGPT da OpenAI no final de 2022, as principais empresas de tecnologia lançaram ferramentas de IA generativas para as massas, como Microsoft, Google, Anthropic, Nvidia, Adobe, Canva, Notion, entre diversas outras que a gente reporta diariamente na nossa newsletter Liberdade em Cripto e AI Web3. E se você ainda não assinou, o link está aqui na descrição do canal para você assinar. Em um evento recente do Twitter Spaces, Elon Musk explicou seu plano para construir uma IA mais segura. Na xAI, ela deve buscar criar uma IA maximamente curiosa, ou muito curiosa, disse ele. Se ele tentou entender a verdadeira do universo, isso é realmente a melhor coisa que eu posso pensar do ponto de vista de segurança de IA, disse Musk. Acho que será pró-humanidade, do ponto de vista que a humanidade é muito mais interessante do que a não-humanidade. E aqui eu deixo para vocês alguns pontos chaves do que foi discutido nesse evento do Twitter Space. Primeira coisa é que a equipe fundadora participou do evento para se apresentar. Obviamente uma equipe impressionante, com histórico excelente. Elon diz que o objetivo da xAI é construir uma AGI, uma Artificial General Intelligence, ou uma inteligência geral artificial do bem, com o objetivo de entender o universo e não de destruí-lo, como previu anteriormente. O Musk disse que a maneira mais segura de construir uma AGI é que ela seja curiosa ao máximo, e curiosa de verdade, e tentar minimizar o erro entre o que você acha que é verdade e o que é realmente verdade. Mas aí eu pergunto, quem pode dizer o que é 100% verdade afinal? Para a superinteligência em busca da verdade, a humanidade é muito mais interessante do que a não humanidade, como eu comentei. Então essa é a maneira mais segura de criar uma. Musk deu o exemplo de como o espaço e Marte são super interessantes, mas acabam empalidecendo em comparação com quão interessante é a humanidade. Disse também que pensamos que entendemos muitas coisas, mas na realidade a gente não entende nada. Isso eu concordo 100%. Há muitas questões não resolvidas. Por exemplo, sobre a natureza da gravidade, ele diz que não viu nenhuma evidência de alienígenas até o momento atual. Nem eu, só alguns vídeos na internet do ET de Varginha, etc e tal. A gente não sabe qual é real e qual não é. Ele foi mais longe ainda, no paradoxo de Fermi e como é possível que outra consciência não exista em nossa galáxia. Eu acho bem interessante esse tipo de elucubração, porque afinal a gente não tem o conhecimento do que está além do que a gente sabe. Se você fizer perguntas técnicas sobre as IAs avançadas de hoje, você receberá apenas absurdos. Então Musk acredita que estamos realmente errando o alvo em muitas ordens de magnitude
magnitude que isso precisa melhorar. Por isso que ele está criando essa empresa de IA. A xAI deve usar a computação pesada, mas a quantidade de força bruta diminuirá à medida que eles entenderem melhor os problemas ali. O cofundador Greg Young disse que a matemática que eles encontram na xAI pode abrir novas perspectivas para questões existentes, como por exemplo a teoria de tudo. Elon afirmou também que você não pode chamar nada de AGI até que o computador resolva pelo menos uma questão fundamental do universo. Esse é um outro ponto que eu também concordo. Todo mundo fala de AGI, mas eu acho que a gente ainda tem um tempo para chegar lá. Ele também disse que por sua experiência na Tesla, eles superaram problemas complicados. E disse assim: somos burros demais para perceber como as respostas são realmente simples. Provavelmente descobriremos isso com a AGI também. Assim que a AGI for resolvida, olharemos para trás e pensaremos: por que achávamos que seria tão difícil, se era tão simples? A equipe deve liberar mais informações sobre o primeiro lançamento da xAI dentro de algumas semanas. Elon disse que a xAI está sendo construída como uma competição para a OpenAI. Quando foi questionado sobre isso, eu pergunto: você também assinaria uma carta pedindo que seu maior concorrente parasse por 6 meses para poder pegar o passo? Pelo menos soou assim para mim quando ele pediu, porque eu já sabia que ele estava desenvolvendo essa outra empresa. O objetivo é tornar a xAI uma ferramenta útil para consumidores e empresas e a valor entre várias entidades e concorrência. Elon diz que a concorrência torna as empresas honestas e ele é a favor da concorrência. Mas então por que pedir para a concorrência parar durante 6 meses? Porque ia destruir o mundo. A única pulga atrás da orelha que eu ainda tenho com essa história toda. Em algum momento a gente pode ficar sem dados criados por humanos. Então eventualmente a IA terá que gerar o seu próprio conteúdo e acessar esse conteúdo por conta própria. Então a IA gera o conteúdo, a IA acessa o conteúdo e gera mais conteúdo, criando assim um ciclo. A xAI também vai trabalhar em conjunto com a Tesla e com o Twitter de várias maneiras. Isso será um benefício mútuo para todas as empresas, obviamente. Os recursos de direção autônoma da Tesla serão aprimorados por conta da xAI. Isso sim também parece ser bem interessante. E eu também, tendo várias empresas, faria uma beneficiar a outra, é claro. De acordo com Musk, a maneira correta de lidar com os regulamentos de IA é começar com insights. Se uma regra proposta for acordada por todas ou pela maioria das partes, essa regra então deve ser adotada. Não deve retardar as coisas por uma grande quantidade de tempo. Um pouco de desaceleração é bom se for por segurança ou se for do seu maior concorrente. O Musk também acha que a previsão do Ray Kurzweil, que é um grande cientista aí de AGI até 2029, é bastante precisa. Talvez um ano a mais, um ano a menos, 2028, 2030, veremos. Um ponto interessante aqui é que o Elon Musk foi um dos cofundadores da OpenAI, a empresa por trás do ChatGPT, em 2015, mas deixou o conselho da empresa em 2018 por ter visões diferentes ali com Sam Altman, com Greg Brockman. E em março desse ano, quando pediu a pausa no desenvolvimento da IA, Musk já havia registrado uma empresa chamada xAI Corp, incorporada em Nevada, de acordo com um documento do estado. A empresa lista Musk como o único diretor e Jared Birchall, diretor administrativo do Family Office de Musk, como secretário. Musk havia dito também em abril que lançaria o TruthGPT, uma IA com busca máxima da verdade para rivalizar com o Bard do Google e o Bing AI da Microsoft. E o que nos resta no momento é tentar entender e acompanhar os novos desenvolvimentos da xAI, enquanto a gente segue usando o ChatGPT, Bard, Bing e agora o Cloud 2 da Anthropic, que teve uma atualização para lá de interessante. Mas isso vocês podem saber na nossa newsletter Liberdade em Cripto e a Web3 por apenas R$ 12,90 por mês. Mais barato que um Kinder Ovo. Mas se você não quiser entrar direto na versão paga, tem a versão grátis de segunda a sexta, que a gente também traz muita informação de valor. E como já diria o próprio Elon Musk, se a IA tem um objetivo e a humanidade está no caminho, ela irá destruir a humanidade como uma questão de curso, mesmo sem pensar nisso. É como se estivéssemos construindo uma estrada e um formigueiro estivesse no caminho. A propósito, não odiamos formigas. Estamos apenas construindo uma estrada. Obrigado, pessoal, e até a próxima.